Muita graça e muita paz de Deus para o seu coração. Há coisas que só Ele pode fazer por você. E eu quero compartilhar isso com você ao som da palavra. Nem tudo está ao nosso alcance. Nem tudo depende de você, nem tudo depende de mim. Há coisas que nós não conseguimos fazer. Há coisas que somente Deus pode fazer. Há coisas que só Ele pode fazer por mim, só Ele pode fazer por você. E nós encontramos nele segurança, descanso e paz. Quero compartilhar isso com você e quero te pedir que você compartilhe com os outros também. Há coisas que só Ele pode fazer por você. Ele quem? Deus. Deus pode fazer. A primeira coisa que compartilho, que aprendo e compartilho com você que Ele pode fazer é perdoar os seus erros do passado. Perdoar os erros do nosso passado. Ele pode fazer isso. Mas para que isso aconteça, nós também precisamos caminhar um pouco mais. Caminhar mais um amigo. O que a Bíblia diz para nós? Em 1 João 1:9 diz o seguinte: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Ele quem? Deus. Logo, aqui trata-se de quem pode fazer isso por você. Quem pode perdoar os seus pecados, quem pode apagar os seus erros, quem pode sanar as suas dúvidas. Ele, Deus. Ah, então não é meu pai? Não. Então não é minha mãe? Não. Então não é meu cônjuge? Não. Então não é meu líder religioso? Não. Pecado confessado a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, Ele, Deus, é fiel e justo. Para quê? Para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ele pode fazer isso por você. O verbo confessar, no original grego, implica em reconhecimento sincero. Eu vou repetir. O verbo confessar, no original grego, implica em reconhecimento sincero. O perdão divino não é parcial. O perdão de Deus não é parcial, mas ele é completo. Ele abrange culpa e purificação. Ele alcança. O perdão de Deus é divino, é completo. O passado não define o que Deus pode fazer de você, com você, por você, em você e através de você. O pecado não pode definir isso. Basta que você confesse a Deus com o coração puro e confesse com verdade e de verdade. Então, coloque isso em seu coração. O passado não define o que Deus pode fazer em você, por você, com você e através de você em Cristo Jesus. É preciso então confessar o pecado. Ele pode fazer isso. Ele pode perdoar os seus pecados. Deus não apenas perdoa o pecado. Deus vai para além de perdoar o pecado. Deus não apenas perdoa o pecado, mas também purifica o coração do homem. Quando o pecado é confessado de forma verdadeira, de forma real, como quem reconhece que errou e pede a Deus perdão. Pedro negou Jesus por 3 vezes, mas foi restaurado e usado poderosamente por Deus. Pedro nega Jesus, Pedro peca contra Jesus, mas Jesus o restaura completamente e usa a vida de Pedro. Jesus é Deus. Jesus então perdoa Pedro, e Jesus perdoa a mim, e Jesus perdoa a você. Você não pode viver preso ao passado. Há pessoas que são muito difíceis. E se você falha com alguém,
esse alguém não te perdoa e fica a vida toda te condenando. Ou você faz isso, porque alguém errou com você, você não perdoa e não perdoa, diz, não, eu até perdoei, mas eu não quero contato. Veja bem, Jesus perdoa Pedro, mantém contato com Pedro e usa Pedro de forma poderosa. Jesus quer perdoar a você, manter contato com você e usar você de forma poderosa. Esta é a primeira coisa que eu aprendo que Ele pode fazer por você. Perdoar os teus erros do passado, perdoar o teu passado, perdoar os pecados cometidos no teu passado. Deus tem algo novo para a sua vida, algo novo para o seu coração, algo novo para você. Confesse a Ele os seus pecados. Primeira coisa que eu aprendo que Ele pode fazer, perdoar os teus pecados, perdoar o teu passado. A segunda coisa, escrever o seu presente. A segunda coisa, então, que Deus pode fazer por você, escrever o seu presente. Salmos 37:5 diz o seguinte: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais ele fará. Ele quem? Deus. Desde que você entregue o seu caminho a ele e confie nele. O termo entregar sugere um abandono total, como alguém que larga um fardo pesado para que o outro possa carregar. Alguém que diz, olha, eu não consigo carregar esse fardo. Eu então entrego, ó Senhor, eu não consigo carregar este fardo. É pesado demais para mim. Eu não tenho mais condições. As minhas forças estão se esvaindo e eu não consigo. Então, entregue ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. A sua história pode ser muito melhor, sabia? A sua história pode ser muito melhor se for escrita por Deus. Se você permitir que Deus escreva a sua história pode ser infinitamente melhor, desde que seja escrita por Deus. Deus escreve o presente com propósitos futuros. Preste atenção nisso. Deus está querendo escrever o seu presente com propósitos futuros. Aqui no passado, Deus já perdoou, desde que você confessou e deixou. Deus já apagou os teus erros do passado. E agora Ele quer escrever uma nova história. Há uma nova história para você que Deus quer escrever. Deus tem uma nova história para você. Deus tem uma nova história com você. Deus quer escrever uma nova história junto com você, para você, por você e em você. Desde que você confesse os seus pecados do passado, Ele quer escrever. Jesus quer cuidar de você. José do Egito, você talvez conheça essa história. José do Egito foi vendido pelos seus irmãos como escravo, mas a sua vida tornou-se impactante porque estava nas mãos de Deus. Conquanto ele tivesse sido vendido como escravo, a sua vida, a vida de José, estava nas mãos de Deus. E Deus então escreveu uma história impactante, para além daquilo que José poderia imaginar. Deus escreveu, porque José colocou a sua vida nas mãos de Deus, permitindo que Deus escrevesse a sua história. Você precisa permitir que Deus escreva a sua história. E Deus então escreve a história de José, que chegou como escravo. E a vida de José foi impactante, porque Deus escreveu a história de José. A vida de José estava nas mãos de Deus. Deus tem o melhor para mim. Deus tem o melhor para você. Agora é preciso confiarmos a nossa caminhada a Deus, colocarmos a nossa caminhada nas mãos de Deus, o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas. É assim que nós precisamos viver, é assim que nós precisamos caminhar. Tem sido assim com você? Quem você está convidando para escrever o seu presente?
para escrever a sua história. Quem está escrevendo a sua história? A terceira coisa que eu aprendo que Ele pode fazer por você, Ele pode garantir o seu futuro. A Bíblia diz em 1 João 2,25, e esta é a promessa que Ele fez a cada um de nós, e esta é a promessa que Ele nos fez, vida eterna. A promessa de Deus para mim e para você é vida eterna. A palavra promessa reforça a fidelidade de Deus. Não se trata de possibilidade, trata-se de garantia imutável, porque Deus não muda. Então, promessa de Deus é garantia imutável, é garantia de vida eterna. Quando Deus promete, Ele cumpre. Então, Deus pode garantir o seu futuro. Inevitavelmente, todos os caminhos rumam para o futuro. Todos os caminhos vão rumar para o futuro. Nós vamos chegar lá na vida eterna. Seja qual for o caminho, seja qual for o caminho que você está escolhendo, você vai chegar lá na vida eterna. A questão não é chegar na vida eterna, é como vamos chegar lá. Porque todos os caminhos rumam para o futuro, rumam para a vida eterna. Mas só em Deus há segurança. Só em Deus nós encontramos refúgio e segurança. A vida com Deus não é apenas uma experiência, não é apenas uma expectativa, mas certeza de um futuro melhor. Ou melhor dizendo, a vida com Deus não é apenas conjectura ou expectativa, é a certeza do melhor futuro. O melhor futuro está em Deus. Quando Jesus Cristo é crucificado, ele teve em cada um dos lados um malfeitor. Ou seja, eram dois malfeitores ladeando Jesus na cruz. Mas um deles permitiu que Jesus escrevesse a sua vida a partir daquele momento. Então ele ouve de Jesus: olha, filho, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Quem você está permitindo que escreva a sua história? Um daqueles malfeitores reconheceu o erro e tratou com Jesus e disse: Jesus, tem misericórdia de mim, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Ao que Jesus responde: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Que resposta, que garantia de futuro, que futuro brilhante, vitorioso, de glória ao lado de Jesus. É isso que Jesus quer fazer, escrever o seu presente, dando garantia do futuro. Não tema o amanhã. Se a sua vida está em Cristo, seu futuro está garantido. Essas três coisas. Há coisas que só Ele pode fazer por você. A primeira, perdoar o seu passado. Deus não apenas apaga os nossos erros, mas nos promove para uma transformação de vida. A segunda coisa, Deus pode escrever o seu presente. Sua história será melhor se for escrita por Deus. A terceira coisa, Ele garante o seu futuro. A promessa de vida eterna é incontestável. Promessa de vida, promessa de futuro ao lado de Jesus. Ele faz por você o que ninguém mais pode fazer. Confie nele. Deus tem um propósito para a sua vida. Deus quer escrever a sua história. Deus apaga o seu passado, escreve o seu presente e garante o seu futuro. Pensando assim, entregue o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará. Receba as bênçãos do Pai.